webinar. Muito boa tarde a todos. Este é o segundo webinar de um ciclo de 2 webinars que foram, no fundo, promovidos pela Associação Adversity, no contexto do 14º Congresso deste ano da Associação, que vai ter lugar entre 13 e 14 de novembro e que vai ter como tema fundamental a mobilidade sustentável para todos. Digamos, em época de circunstâncias muito especiais, como é o caso deste ano, com a crise pandémica que atravessamos, a Adversity decidiu antecipar, digamos, esse congresso, que é um congresso que vai ser limitado em termos de, digamos, número de presenças, por 2 ciclos no fundo, webinars. O primeiro ciclo já correu, e estamos agora a correr o segundo ciclo, que tem 4 sessões. Esta é a segunda sessão, e vai haver mais 2 sessões, uma delas, no fundo, focada sobre o tema da mobilidade urbana, e a outra sobre o transporte aéreo e as infraestruturas aeroportuárias. Este webinar, para o qual a Associação me convidou para fazer aqui um pouco figura de moderador, vai então focar-se e debruçar-se sobre o problema da pertinência ou da imprescindibilidade da interoperabilidade europeia no sistema ferroviário, digamos, na rede ferroviária europeia. Para isso convidámos, no fundo, personalidades que, pelas atuais funções e responsabilidades, pensamos nós, muitos, e seguramente nos vão dar bastantes contributos, muito válidos, para nos ajudar, no fundo, a meditar e a pensar sobre este tema, que é um tema, digamos, que está na agenda do dia, digamos assim. O Sr. Luís Marques é o diretor-geral da DB Schenker em Portugal, para Portugal. A Sra. Anabela Pinto é a diretora de Supply Chain da Bondalti, um grande exportador português, e penso que o principal produtor de produtos químicos, se não é o principal, número 1, anda lá próximo, capaz de ser número 1, não é? Neste momento, e portanto tem com certeza uma palavra também a dizer sobre, no fundo, o problema do transporte e da logística, digamos, nos seus modelos de negócio. O Sr. Engenheiro Bruno Silva, que é o diretor executivo da Medway, operador nacional, um dos operadores nacionais de transporte ferroviário, e o Sr. Engenheiro José António Barros, que é presidente da Assembleia Geral da Associação Empresarial do Norte, ex-presidente executivo da mesma associação. De Portugal. De Portugal, peço desculpa, da Associação Empresarial de Portugal, e ex-presidente executivo da mesma associação, e, portanto, com larga experiência, digamos, no tecido empresarial português e das suas e de toda a problemática da exportação, e portanto acho que temos aqui condições para termos um debate de facto muito interessante e que vai enriquecer no fundo esta reflexão sobre este tema. Eu propunha fazer aqui uma pequena intervenção do tema numa perspectiva europeia. Depois sugeria que cada um dos convidados pudessem, digamos, pôr as suas perspectivas e fazer a sua apresentação entre 10 a 15 minutos, e depois o tempo remanescente seria um tempo que seria distribuído pelos comentários suscitados e pela interação, digamos, entre nós todos, e comentários suscitados pelas intervenções de cada um de nós, digamos assim. E, portanto, programámos isto para 1h30. Portanto, eu começaria talvez por referir que este problema das redes transeuropeias é um problema que
está a ser perseguido pela União Europeia de uma forma mais intensiva, digamos assim, desde o princípio da década de 90, no pressuposto que, de facto, as redes europeias, quer de energia, quer de telecomunicações, quer de transportes, são sistemas fundamentais, críticos para atingir os grandes objetivos da União Europeia, nomeadamente, no fundo, a livre circulação de bens, serviços e de pessoas e, digamos, o mercado único europeu. E, portanto, desde dessa época, no princípio de 1900, da década de 90, a União Europeia começou, no fundo, a lançar iniciativas no sentido de constituir um conjunto de modus operandi, do ponto de vista normativo e de estándares, que permitisse, no fundo, aos Estados-membros começarem a construir essas redes transeuropeias. Em 2008, a União Europeia, no fundo, lança uma diretiva que é muito importante e que é a diretiva da interoperabilidade, onde a União Europeia define, no fundo, os critérios e os estándares e as especificações, em termos gerais ainda, e depois vêm os regulamentos a seguir, mas é nessa diretiva lança as políticas, digamos, da interoperabilidade europeia nestas três redes, digamos assim, nestes três sistemas de redes. E um conceito que está, de facto, subjacente a essa diretiva e ao conceito de interoperabilidade europeia é, de facto, o conceito de ininterruptibilidade. Particularmente no que diz respeito aos sistemas, digamos, de transportes, o que isto quer dizer é que o grande objetivo final é, de facto, conseguir fluxos de tráfego, transportes, quer na componente rodoviária, quer na componente ferroviária, que sejam ininterruptos. Uma circulação franca de veículos rodoviários e ferroviários de uma forma ininterrupta. A seguir a esta diretiva, que é de 2008, veio uma diretiva de um regulamento depois de 2010, que isso nos vai interessar agora mais aqui, que é um regulamento da rede, digamos, ferroviária europeia para mercadorias. E, curiosamente, depois mais tarde, em 2013, é que aparece um regulamento para as redes transeuropeias, quer de mercadorias, quer de passageiros. Portanto, a União Europeia começa por dar prioridade, no fundo, à rede de mercadorias e depois, mais tarde, em 2013, lançam um novo regulamento, já mais abrangente e que abrange, no fundo, o segmento, digamos, passageiros e o segmento mercadorias. Nesse regulamento sobre as redes transeuropeias, foi definida uma rede, digamos, uma rede europeia que é, no fundo, composta por duas componentes, por dois sistemas, digamos assim. Há a rede global e há a rede chamada rede core, não é a rede principal. E para a parte de mercadorias, que é o que nos interessa agora mais nesta sessão, foram definidas, no fundo, 9 corredores ferroviários que atravessam, digamos, o continente europeu e mais tarde foram associados a esses 9 corredores mais 2 corredores. Portanto, hoje temos 11 corredores ferroviários de transporte para transporte de mercadorias. Esses corredores ferroviários, no fundo, vamos aqui talvez centrar-nos em 6 deles, que na perspectiva que eu gostaria de dar, no fundo, a este tema, a esta problemática, penso que há 6 corredores ferroviários que têm particularmente, digamos, a ver com a nossa estratégia de interoperabilidade e de introdução da bitola europeia no território nacional. E 6 desses corredores são corredores, de certa maneira, digamos, norte-sul, ou quase norte-sul, não são transversais. E um deles é o chamado Corredor Norte, que é o corredor que vem do Reino Unido, atravessa a Mancha, digamos assim, entra em França e vem até, digamos, cá abaixo, à bacia mediterrânica, a Marselha, ao Porto de Marselha. Depois temos o corredor alpino, o Reno alpino,
que começa nos Países Baixos, junto, digamos, aos grandes portos, Roterdão e Antuérpia, e que atravessa também, digamos, a Europa Central, que é o corredor de maior expressão, digamos, em termos de capacidade e poderio económico, e que vem até cá abaixo a Génova, ou praticamente junto a Génova. Depois temos o corredor escandinavo-mediterrâneo, que é outro corredor que vem lá de cima dos países bálticos, digamos assim, e vem por aí abaixo até à Península Itálica, e vai até Roma e até o Porto Bari. E depois temos o corredor do Oeste Mediterrâneo, que é um corredor que vai do Porto Pireu, na Grécia, ladeia ali toda a fronteira com a Turquia, e vai até ao centro da Europa, norte da Alemanha, digamos assim. Estes são 4 corredores e, digamos, em confronto com estes 4 corredores, temos depois os corredores ibéricos, digamos assim, o corredor mediterrâneo e o corredor atlântico, que é aquele que nos interessa mais, digamos assim. Estes corredores atlânticos, estes 6 corredores, são corredores que ligam, digamos, toda a bacia mediterrânica, todas as principais, digamos, infraestruturas marítimo-portuárias, com o centro da Europa e o norte da Europa. E são corredores que, do ponto de vista da interoperabilidade, têm, de facto, já um dos fatores mais críticos, digamos, da interoperabilidade ferroviária, que é o problema da bitola. Não é o único, há outros componentes, outros fatores de interoperabilidade que iremos falar com certeza, mas o problema da bitola é um problema crítico, digamos, de interoperabilidade. E crítico para, digamos, a fluidez dos fluxos, no fundo, de mercadorias nestes corredores. No caso de Ibérico, temos o corredor mediterrâneo, esse, digamos, todo localizado, digamos, em território, digamos, espanhol, Espanha, que tem 2 componentes, há bocado comentávamos, tem a componente, digamos, da linha da costa, que vem digamos, de Almeria, cá de baixo, Valência, e vai até Barcelona e à fronteira francesa, e tem o corredor central, que se chama o corredor central, que é um corredor que, no fundo, vem de Algeciras, Madrid, depois inflete para Saragossa e vai também a Barcelona. E este corredor central é largamente, digamos, sobreposto, no fundo, ao corredor mediterrâneo, ao corredor atlântico. Portanto, faz parte do corredor atlântico e do corredor mediterrâneo. Portanto, digamos, 2 em 1. Ora bem, estes são corredores que, de facto, não têm ainda completamente a interoperabilidade, não têm a interoperabilidade plena, uma vez que estão a funcionar e estão a ser constituídos na base de uma rede ferroviária de bitola ibérica, como é sabido, mas, de facto, têm seguido um plano e uma programação de intervenção e de projetos de introdução da bitola standard muito, digamos, muito significativa e bastante dinâmica. De tal maneira que eu penso, e pelas informações que tenho, e que, enfim, vão aparecendo na literatura da especialidade, que em meados desta nova década, 2025, 2026, eles terão este corredor mediterrâneo praticamente com interoperabilidade plena, ou se não mesmo com interoperabilidade plena. E depois temos o corredor atlântico. O corredor atlântico esse, que no fundo atravessa, aqui no que diz respeito à Península Ibérica, no fundo território espanhol, atravessa território português, e que vai, digamos, terminar ou começar, consoante a perspectiva, digamos, na fachada atlântica, nos portos de Leixões, Aveiro, Lisboa e Sines. Quando olhamos para a perspectiva da interoperabilidade ou digamos, da existência, da introdução da bitola europeia neste corredor, no território, digamos, ibérico, o que nós verificamos, e o que nos tem sido dito, vem sido anunciado, digamos, pelas autoridades espanholas, é que a conversão da bitola ibérica em bitola standard, mais corretamente do que a europeia, bitola standard, é uma conversão que dá início no quadrante noroeste, como eles chamam, da península, portanto, do lado
digamos, da Catalunha, pá, e que virá por aí abaixo, pá, e chegará, quando chegar, digamos, à fronteira portuguesa. Entretanto, os espanhóis já têm o corredor, já têm a aprovação da, digamos, inclusão no corredor atlântico, deste corredor atlântico, de toda a subrede ferroviária, pá, que serve, digamos, a Galiza, e nomeadamente os portos da Galiza, que já está introduzido no corredor atlântico, pá, foi uma iniciativa que eles tomaram junto da União Europeia, pá, e já tem essa aprovação, como é sabido, pá, não é? E têm o que eles chamam o corredor cantábrico-mediterrâneo, que é um corredor que começa, digamos, nos portos cantábricos, nomeadamente em Santander, pá, atravessa os dois corredores, pá, o Mediterrâneo e o Atlântico, e vai até Valência. Portanto, há aqui uma ossatura, digamos, pá, de corredores, pá, de mercadorias, pá, com um fortíssimo potencial, digamos, de desenvolvimento, pá. Muitos deles com, digamos, já com bitola, parte dos troços com bitola europeia, particularmente em linhas de alta velocidade, e que está a formar, de facto, um sistema de interoperabilidade ibérico muito forte. De tal maneira que vai colocar, pá, cerca de 30 e tal terminais logísticos, pá, que eu chamo o arco logístico, digamos, da Península Ibérica do lado ocidental, portanto, aqui é à volta da nossa, digamos, do nosso território, pá, ou com, digamos, acessibilidade direta, no fundo, muito proximamente a uma rede interoperável, pá, ou com uma last mile, digamos, muito reduzida e com muita facilidade de aceder à bitola europeia. Isto de facto faz com que nós tenhamos que pensar isto de uma forma, digamos, consequente, pá. E penso que não é isso que tem acontecido nos últimos tempos, pá. Andamos um pouco, digamos, hesitantes, pá. Mas o que é certo é que também, se nós olharmos para a bacia do Mediterrâneo, e agora ligando, digamos, aos outros corredores que há pouco falamos, o que é que nós vemos? Vemos que na bacia mediterrânica, todos os principais portos, pá, da bacia mediterrânica, e como já falei, pá, estou a falar no Pireu, pá, estou a falar em Coperre, pá, na Eslovénia, estou a falar em Génova, a falar em Marselha, a falar e aqui nos portos, digamos, da Península Ibérica, nomeada Valência e Algeciras. Todos esses portos ficam com muito boas ligações, pá, no fundo, em termos, digamos, ferroviários, ao centro da Europa e ao norte da Europa. E nós o que temos verificado, pá, nomeadamente após a expansão do canal de Suez, pá, é que nós verificamos, digamos, um acréscimo, pá, bastante significativo, uma taxa de crescimento bastante significativa do tráfego marítimo, pá, aqui nesta rota euroasiática, que desde 2016 a 2019 pá, tem crescido a uma média, agora tirando, digamos, esta crise do Covid, mas estava a crescer até 2019 a uma taxa em termos de toneladas de 7%. Isto são dados, pá, no fundo, da autoridade gestora do canal Suez. Pá. E com uma taxa de crescimento de navios um pouco mais baixa, à volta dos 3%, 3,5%. Portanto, há aqui um acréscimo de tráfego que tem aparecido na bacia mediterrânica. E digamos, em paralelo com isto, o que nós temos verificado, e se lermos aí a literatura da especialidade, vemos que tem havido, de facto, bastantes investimentos, pá, estão a fazer bastantes investimentos nestes principais portos, pá, digamos, da bacia mediterrânica. A par disso, nós verificamos que começa a haver, digamos, a estratégia, ou já começou há uns tempos, pá, uma estratégia de tomada de posições de controle de grandes operadores chineses de transporte marítimo nestes principais portos da bacia mediterrânica, e que vai desde o Pireu, onde eles já estão, até Algeciras, onde eles pretendem entrar, digamos, no contexto da ampliação do porto. Por outro lado, nós, se olharmos lá para cima para os portos, digamos, portos de maior peso, não é? De maior dimensão e de maior capacidade, Roterdão, Amsterdão, Antuérpia, Hamburgo,
o que nós vemos é que, de facto, são grandes portos, pá, não há dúvida, têm, digamos, acessibilidades, pá, e ligações muito fortes, pá, de facto, com o Interland, digamos, europeu, pá, através de sistemas de transporte, nomeadamente o ferroviário, muito potentes, pá, mas são portos que estão a sofrer, pá, já uma pressão urbanística muito grande. Pá, e estão a ter dificuldades, alguns deles, com, no fundo, a expansão, pá, de capacidade que estão com que estão a ser confrontados. Portanto, na minha perspectiva, isto é uma perspectiva pessoal, pá, eu prevejo que para o futuro, em termos da nova, digamos, dimensão económica que vai aparecer agora na Europa, vamos ter, de certa maneira, aqui, digamos, alguma concorrência entre os portos do norte, que ainda, no fundo, são portos, no fundo, são os grandes gigantes, pá, da carga, digamos, transcontinental em termos europeia, e os portos do sul, nomeadamente a bacia mediterrânica, e essa concorrência vai-se, no fundo, acentuar, pá, e onde a acessibilidade ao Interland é, digamos, vital. É extremamente importante. E, portanto, eu acho que o problema da nossa interoperabilidade tem a ver também com isto. E temos que pensar, nós aqui que estamos na fachada atlântica, curiosamente, em alguma literatura, Sines aparece como porto da bacia mediterrânica. Alguns, digamos, analistas pá, que colocam Sines pá, na bacia mediterrânica, embora Sines já esteja na fachada, na chamada fachada atlântica, nós chamamos a fachada atlântica, mas, de facto, isto para dizer que, de facto, este conglomerado de portos que vem do Pireu até Algeciras, pá, se calhar estende-se até Sines, não é? Ou até Leixões. Pá. E, portanto, é todo um conjunto, um sistema, um macrosistema que está aqui, no fundo, digamos, em ebulição, que está aqui a transformar-se, juntamente com estes corredores ferroviários, com esta rede core ferroviária, e que penso que é o enquadramento para o qual, é o devido enquadramento que devemos, no fundo, atender quando olhamos para a nossa estratégia, digamos, de interoperabilidade ferroviária. E é por isso que nós estamos numa encruzilhada, numa encruzilhada de decisão estratégica. No princípio da década de 90, começámos com alta velocidade para passageiros, depois em 2015 deixámos cair a alta velocidade de passageiros, passámos para a interoperabilidade europeia mercadorias, no fundo dá prioridade às mercadorias, e agora em 2020, entrar na década e com perspectiva para 2030, eu francamente não sei bem para que lado é que vamos. Pelo que tenho ouvido, começam a aparecer aqui outra vez algumas dúvidas, e alguma dúvida metódica que nos podem criar muitas dificuldades no futuro. E como eu costumo dizer, se calhar os espanhóis vão nos agradecer daqui a meia dúzia de anos pela nossa forma como temos abordado este problema. E eu lembro-me, no fundo, esta encruzilhada estratégica com que estamos a debater, decisão, a única, digamos, a única decisão estratégica com que nos podemos comparar, no ponto de vista, digamos, ferroviário, é talvez, no fundo, quando se tomou a grande decisão da eletrificação da rede ferroviária nacional. A rede ferroviária nacional começou a ser eletrificada na década de 50. Pela mão, no fundo, do grande impulsionador da indústria nacional e da eletrificação do país, que foi o professor Ferreira Dias. O professor Ferreira Dias, em 1932, tem um discurso, quando já, no fundo, discorria e avançava sobre a necessidade da eletrificação nacional e da industrialização do país, teve um discurso sobre precisamente a eletrificação nacional, que ele dizia que a eletrificação nos sistemas ferroviários em Portugal, tirando as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, era uma fantasia. É o termo que ele utilizou. Isto é uma fantasia. Eletrificar as linhas interurbanas ferroviárias seria uma fantasia. 1932. Em 1950, um pouco antes de 1950, ele toma a grande decisão de avançar com a eletrificação da rede ferroviária nacional com um sistema de tração que ainda estava a ser, no fundo, testado na Europa
muito duvidoso na Europa e que ainda nenhuma das redes tinha tido a coragem, digamos, de avançar, que é o sistema de 50 Hz para 25 kV. Por razões de altas frequências e de, no fundo, altas voltagens para nos computadores, para dos motores para tração. Para. Ora bem, essa decisão que foi tomada, que foi uma decisão estratégica e corajosa, no fundo revelou-se no enorme alcance, na medida em que hoje em dia a eletrificação a 25 kV, 50 Hz, digamos, é o standard em todo o mundo. É o standard em todo o mundo, não é? E, portanto, nessa altura, de facto, houve alguém que, no fundo, teve a visão necessária e o tempo oportuno necessário para lançar esta grande, digamos, tomar esta grande decisão. E, enfim, eu comparo esta nossa decisão agora estratégica um pouco, digamos, comparo-a com essa época e acho que o caminho de ferro neste momento está, digamos, confrontado com uma decisão, digamos, da mesma equivalência, ou se não até superior. Não sei se têm a ideia que, em termos de interoperabilidade na Europa, a Europa funciona com 5 bitolas e funciona com 4 sistemas de tração elétrica e funciona com 20 sistemas de controlo e de sinalização. Por exemplo, o serviço de passageiros de alta velocidade de Lisboa a Bruxelas, que é feito pela Thalys, pelo serviço que tem digamos, a designação comercial Thalys. As unidades, no fundo, Thalys, têm que ter no seu cabine e no seu interior 7 sistemas de sinalização e controle de tráfego. Ora bem, isto numa perspectiva europeia e numa perspectiva, digamos, de livre circulação e de mercado único, é uma coisa pouco compreensível, não é? E seria a mesma coisa que, por exemplo, nós temos cada país, cada Estado-membro ter, digamos, os eixos rodoviários, no fundo dos corredores, dos respectivos corredores das redes trans-europeus, com, digamos, parâmetros técnicos ao nível da altimetria, ou da sua geometria, ou até das cargas por eixo, diferentes, com parâmetros diferentes, que não permitissem, digamos, uma livre circulação sem qualquer condicionamento, no fundo, aos veículos rodoviários, digamos, mais europeus, digamos assim, aqueles veículos que são chamados o EMS, não é? O European Module System, são os super caminhões com cerca de 60 toneladas ou mais de peso e de 25 ou 26 metros de comprido, não é? Vão ser os grandes caminhões do futuro na Península Ibérica. Portanto, era mesmo, se cada uma dos eixos rodoviários tivessem, no fundo, parâmetros diferentes no seu traçado, tínhamos aqui problemas, ninguém pensa numa coisa dessas, era impensável, absolutamente impensável, no fundo, perspectivar uma situação dessas. Bom, portanto, este é um pouco, digamos, o enquadramento que eu gostaria de fazer para o nosso debate. Peço desculpa porque já me estendi um pouco mais, no fundo, e o debate é para os nossos ilustres convidados. Mas então, abriria então aqui, digamos, as apresentações, e pediria talvez, começaria talvez pelo Sr. Dr. Luís Marques, que é o diretor-geral de um grande operador logístico global, não é? Muito ligado e associado a um grande operador, ou principal operador número 1, no fundo, ferroviário europeu, que é a DB Cargo, não é? Como é que, no fundo, digamos, a DB Schenker vê estes problemas de interoperabilidade e, no fundo, que desafios é que nós temos que enfrentar e ultrapassar para conseguirmos alcançar aquele grande objetivo estratégico da União Europeia de termos em 2030 um shift, digamos, do tráfego de mercadorias do rodoviário sobre o ferroviário e em 2050 50%, não é? Portanto, esse é o grande objetivo que agora é reforçado ainda por cima por efeito desta crise e desta urgência, digamos, climática. Isso ainda é mais reforçado pela própria União Europeia e, portanto,
o que é que o caminho de ferro e a logística em si, no fundo, que desafios é que tem para poder, de facto, vir a cumprir com esses objetivos em termos europeus. E já agora perguntava-lhe também, aproveitava para lhe perguntar, com a sua experiência, quais são, no fundo, os pontos mais fracos, ou mais sensíveis, digamos assim, da transposição, digamos, pirenaica, não é? Em termos rodoviários, em termos ferroviários, no fundo, com a experiência que tem, onde é que estão, no fundo, os fusíveis do sistema. Muito obrigado. Obrigado, Engenheiro Martins de Brito. Antes de mais, obrigado à Adfer CIT pelo convite. Fazer apenas referência que, apesar da Schenker ser uma empresa, parte do grupo Deutsche Bahn, dos comboios alemães, a minha intervenção aqui baseia-se muito sobre a nossa experiência enquanto operador logístico. Enquanto operador logístico, nós integramos diversos meios de transporte e também comentar um pouco, ou partilhar um pouco da nossa experiência naquilo que foi o lançamento do comboio direto entre Portugal e a Alemanha há alguns anos atrás. Eu começava por dizer que, enquanto português, enquanto cidadão de um país periférico, e olhando aquilo que o engenheiro Martins de Brito acabou de comentar, e com o qual eu concordo perfeitamente, ou seja, nós, Portugal, podemos discutir tudo aquilo que quisermos, mas temos de ter sempre consciência da realidade. Nós somos um país periférico e, neste aspecto em particular, nós estamos dependentes de Espanha e da União Europeia. Ou seja, quando nós saímos de Portugal num caminhão, o caminhão não é por ter um motorista português ou uma matrícula portuguesa que deixa de poder circular quando passa Vilar Formoso. Já quando falamos da ferrovia, e isto da nossa experiência no comboio há 8 anos atrás, nós começamos a deparar-nos com uma multiplicidade de operadores que, na prática, nos limitava bastante a operação. E eu digo isto, nos limitava, tanto do ponto de vista operacional, porque é diferente trabalhar, por exemplo, com uma DB, apenas, e está feito, ou então integrar diversos operadores. Eu falo, na altura, a CP Carga, a própria Refer, tínhamos a Adif, a Renfe. Nós, na altura, não trabalhávamos com a Renfe, trabalhávamos com a Transfesa, que, entretanto, veio a ser uma empresa irmã, porque também pertence, em parte, à Deutsche Bahn. A SNCF, concorrente da DB, e isso veio a revelar-se um problema para nós. Depois temos os maquinistas, portugueses em Portugal, espanhóis em Espanha, franceses em França e por aí fora, por causa do problema da sinalização, dos controles de tráfego, as locomotivas que funcionam ou que andam em Portugal não podem andar em Espanha, ou as que andam aqui em Espanha não podem andar em França. E isto para dizer que o tema da bitola que tanto se discute, para mim, olhando à experiência que tivemos, acabou por ser um mero pormenor. Era um detalhe. Nós, quando saíamos de Alfarelos, na altura, íamos até Irum, sem relativo problema, chegávamos a Irum, tínhamos que fazer efetivamente a transferência dos contentores e das caixas móveis para o comboio da DB, que entretanto levaria o resto do comboio até Braunschweig, no norte da Alemanha, mas do ponto de vista operacional isso não nos limitava rigorosamente nada, porque o nosso canal de circulação na Península Ibérica não coincidia no tempo imediatamente com o canal de circulação que tínhamos em França, portanto, a paragem que nós tínhamos forçosamente de que esperar ou que ter na fronteira acabava por permitir facilmente o manuseamento dos contentores ou das caixas. Portanto, do ponto de vista operacional, não nos limitou em nada, é certo, há um custo. E o custo veio a revelar-se um critério decisivo, como é óbvio na operação. Nós começamos a operação com um comboio por semana, mas tínhamos consciência que o break-even da operação só se podia atingir com uma segunda circulação semanal. Isto porque existiam custos fixos, como sejam as caixas móveis, que nós tínhamos que fazer face, e quando nós montamos o comboio apenas com uma saída semanal, o nosso custo na altura dificilmente combatia ou competia com o transporte rodoviário. E isto foi dramático, porque efetivamente limitava-nos imenso em termos de penetração no mercado. Nós tivemos uma boa aceitação no mercado, porque era um serviço inovador, em grande medida um serviço bastante mais ecológico do que a rodovia. Tínhamos uma grande curiosidade dos diferentes operadores e parceiros em participar desde o início naquilo que tínhamos nós a expectativa, prometia ser um serviço de qualidade e com perspectivas futuras, mas quando nós tentamos colocar a segunda saída semanal, que nos permitiria
tornar alguns custos fixos mais competitivos, sofremos na altura aquilo que nos pareceu ser uma luta entre a SNCF e a DB, porque não nos atribuíram um canal em França que nos permitia garantir a circulação de comboio. Ou seja, tínhamos um canal, mas que não era garantido, na altura deram-nos a desculpa de que andavam em obras, etc., na zona de Bordeus. O que é certo é que o facto de nós não conseguirmos ter um segundo comboio por semana nos limitou em termos de custos e nós, passados 2 anos, tivemos mesmo que parar o serviço. Portanto, trazendo aqui esta experiência que nós tivemos, eu gostava de referir, efetivamente, as grandes dificuldades, tal e qual como nós as víamos, se mantêm. Portanto, esta situação dos multioperadores e das multiplataformas, seja de tração, seja de sinalização, etc., limitam imenso um país como o nosso. Nós não estamos no centro da Europa. Portanto, nós vamos sempre, para chegar à Alemanha, temos que passar por 4 países, necessariamente, pelo menos, e temos que gerir todos os estándares que cada um destes países tem. Portanto, enquanto a União Europeia não se standardizar a nível europeu a circulação ferroviária, como nós temos a circulação rodoviária, e eu aqui acredito que é uma ambição brutal, ainda por cima, porque acompanho com algum interesse a discussão que acontece na Alemanha, por causa da DB, naturalmente, porque a DB é um dos poucos operadores que ainda mantém a gestão da infraestrutura e a gestão da circulação. Portanto, é um operador ferroviário, passageiros e de mercadoria, ao mesmo tempo que gera a própria rede. Já começa a não ser a norma na Europa, mas os grandes operadores querem manter essa estrutura. E depois, neste momento, se me permitem, e eu sei que estamos a falar da competitividade da ferrovia, mas eu não posso deixar de referir que, se nós olharmos e discutirmos muito Sines é uma excelente porta de entrada na Península Ibérica, faz concorrência, ou pode vir a fazer concorrência a Algeciras e a Valência, na distribuição daquilo que serão as cargas que vêm do Extremo Oriente, nomeadamente do Extremo Oriente, e cada vez serão mais, como disse e bem o engenheiro Martins Brito, mas o seu interland normal, tradicional, principal, será sempre a Península Ibérica. Se quisermos olhar para Portugal, nomeadamente as nossas exportações, para além do cluster que temos por causa da Alta Europa na Península de Setúbal, nós temos que olhar para o norte do país. E aí eu não vejo efetivamente ninguém a discutir o eixo Aveiro-Salamanca, porque nós temos um porto em Aveiro que tem ambição, temos o Porto de Leixões, e quando nós vemos governo, operadores, a discutir a ligação de Sines, custa a crer que os nossos exportadores não tenham as mesmas possibilidades de projetar as suas necessidades e, em termos de logísticos, que terão os exportadores chineses que entrarão na Península Ibérica através de Sines, se Deus quiser. Por outro lado, nós temos hoje alternativas, e isto não é demais sublinhar, com o short sea shipping, ou seja, a saída de Leixões para o centro da Europa, para Roterdão, por exemplo, ou para Hamburgo, para a Bélgica, para Antuérpia, que através de circulação, seja ferroviária, seja rodoviária, seja fluvial, chega com facilidade hoje em dia ao centro da Europa, a um custo bastante competitivo. Portanto, a DB Schenker neste momento não tem pretensões a investir na ferrovia enquanto operador logístico, tal como fizemos há alguns anos atrás, mas acompanhamos com curiosidade natural tudo aquilo que envolve a nossa capacidade ferroviária de projeção na Europa, apesar de, hoje em dia, queremos que existem alternativas que tornarão este investimento relativamente difícil. Não sei se eventualmente, engenheiro Martins Brito. Pode ligar o microfone. Alguma questão? Muito obrigado pela sua primeira intervenção. Acho que deu uma perspectiva bastante clara, no fundo, dos problemas do seu negócio, não é? E quais, digamos, os pontos mais sensíveis, mais fracos que encontra. Nomeadamente, depois aqui o problema do corredor, no fundo, Aveiro-Salamanca, como corredor, digamos, estratégico e crítico
para se poder também potenciar o Porto e numa perspectiva, no fundo, de articulação ou de, digamos, contraponto com Sines e com Leixões. Falou no problema dos custos, custos que, de facto, é capaz de ser o fator, digamos, decisivo na escolha dos clientes, dos vossos clientes, dos clientes dos operadores logísticos, mas em mim já vamos ouvir um grande, digamos, um grande exportador e vamos ver o que é que é dito sobre isso. Portanto, muito obrigado, depois vamos fazer outra ronda e passávamos então à doutora Anabela Lopes Pinto, diretora-geral da Supply Chain da Bondalti, que é, no fundo, um grande produtor de produtos químicos, orgânicos e inorgânicos, um grande exportador, com uma componente muito forte para a Europa. Não sei se será a componente, digamos, dominante ou não, mas, de facto, exportará muitos produtos para a Europa, com várias unidades industriais, quer aqui em Portugal, quer particularmente aqui em Portugal, em Estarreja, julgo eu, quer em Espanha também, e com, digamos, com certeza, preocupações com as cadeias logísticas, no fundo, de upstream e downstream, para poder, no fundo, otimizar os seus modelos de negócio e as suas exportações. E, portanto, eu talvez começasse por perguntar à doutora quais são, digamos, em termos, digamos, gerais, as principais insuficiências ou deficiências ou debilidades do sistema que encontra no sistema de transportes no mercado que lhe é oferecido aqui em Portugal, nos vários sistemas, nos vários modos de transporte. Eu julgo que é cliente da ferrovia, julgo eu que a Bondalti será cliente da ferrovia, mas não só. E por um lado, e por outro lado, quais são os fatores-chave, no fundo, nas suas opções de modos de transporte? Se é a qualidade, se é a frequência, se é o custo, como é que, no fundo, como é que gera, no fundo, essa sua preocupação, que julgo que é diária? Bem, antes de mais, boa tarde a todos e agradeço o convite da FairSeed para este debate. Bem, só um pequeno enquadramento, nós Bondalti somos produtores de química base, movimentamos mais de 1.200.000 toneladas por ano e movimentamos, efetivamente, sobretudo pela rodovia ou via marítima. Temos os produtos têm dois tipos de mercados distintos, um é mais ibérico, um tipo de produtos é mais ibérico e outro tipo de produtos já é produtos que são globais. E, no que respeita à escolha do transporte, como referiu, nós olhamos muito para a questão da segurança, porque estamos a falar de produtos químicos, portanto, todo o compliance com a segurança e a adequabilidade dos equipamentos aos produtos que estamos a transportar. E, obviamente, o tempo de trânsito para nós também é importante, porque cada vez mais as empresas querem os estoques baixos, portanto o produto tem que chegar no tempo devido e obviamente o custo de transporte, porque nós estamos, lá está, num país periférico, estamos a colocar produto no centro da Europa e estamos a competir com empresas que produzem no centro da Europa. Portanto, o custo de transporte tem um peso elevado na margem que se obtém. No que respeita ao transporte ferroviário, usamos, temos um transporte entre o Lavradio e Estarreja, mas representa muito pouco no volume total de toneladas que movimentamos. E efetivamente recorremos à rodovia e ao transporte marítimo. E a questão que eu coloco aqui é, por exemplo, nós temos muita distribuição para a Espanha e não nos é possível usar a ferrovia porque efetivamente não é competitiva. E isto um bocadinho de acordo com o colega Luís Marques, que disse que na experiência dele o menor problema foi a bitola,
porque aqui temos entre Portugal e Espanha a bitola é a mesma e a cota da ferrovia no transporte de mercadorias é mínima. Portanto, é sobretudo rodovia na Europa e isso deixa a questão a vocês, porque são os experts no transporte da ferrovia. Efetivamente, nós como produtores de químicos vemos a ferrovia como uma alternativa bastante interessante. Obviamente que temos que ter tempos de viagens comparáveis aos que temos hoje e um preço, um custo de transporte também no mínimo equivalente, mas é para nós uma alternativa importante porque cada vez mais o que nós vemos a tendência é tirar, além dos caminhões da estrada, muito pela descarbonização também, e a questão das mercadorias perigosas andarem na estrada. É muito mais tranquilo podermos transportar por ferrovia. Além de que nós temos estruturas ferroviárias na fábrica, podemos receber comboios, portanto já recebemos hoje e está equipada para tal, e temos muitos clientes que se fosse um transporte competitivo também seria o transporte que usaríamos em vez da rodovia. E é essa a questão que também vos deixo, que é porque é que a ferrovia hoje na Península Ibérica não tem a questão da bitola, pode ter a questão do tipo de locomotivas e a questão da sinalética, da informação, mas não tem o resto. E daquilo que conheço tem muito a ver com a dimensão ou com o comprimento dos comboios que é permitido fazer ou é possível fazer com as estruturas que nós temos. Ou seja, antes da bitola ou de outras questões, se calhar há temas estruturais que é preciso resolver para se conseguirem fazer comboios com dimensão suficiente, para levar quantidade suficiente para serem efetivamente competitivos. Acho que é esta. Muito obrigado. Só lhe punha uma questão, uma dúvida para já, que era, quando diz que o seu principal modo de transporte é o marítimo... Rodovia e marítimo, sim. A rodovia marítimo. E, portanto, para a Europa, o que é que pesa mais? É o rodoviário? Ainda é o rodoviário ou é o marítimo? É o marítimo. Ainda é o marítimo, não é? Sim, que sai do Porto de Aveiro. Sai do Porto de Aveiro e vai para norte. E vai para norte. Portanto, para os portos... Para a zona de Ara. Da Europa Central, não é? Vai para Antuérpia, sim. Antuérpia, Amsterdão e tal. E depois tem o rodoviário, não é? Depois podemos fazer a distribuição por rodovia, ferrovia ou por barcaças. A distribuição, digamos, depois desses portos, não é? Mas eu digo, portanto, em termos, digamos, essa dicotomia, digamos assim, entre marítimo e rodoviário, segue uma lógica concorrencial ou segue uma lógica, digamos, de condicionalidades de mercado, digamos assim? O marítimo não concorre com o rodoviário, nem o rodoviário com o marítimo. Só que, no fundo, há condicionalidades próprias, no fundo, até dos destinatários, não é? E da localização dos destinatários, que faz com que opte por um marítimo. O rodoviário. De clientes, mas sem entrar digamos, em modo de concorrência, digamos assim. Ou há concorrência? Depende não há uma concorrência direta, porque nós, além de transportarmos a granel, também temos transporte multimodal. Portanto, que acaba por... É como se fosse, entre aspas, uma cisterna a chegar ao cliente, só que não vai pela rodovia. E ainda assim, portanto, acaba por ser rodoviário com a conjugação do marítimo e às vezes com a ferrovia no país de destino. Depende. Muito bem. Então, há aí uma pergunta muito pertinente que colocou, mas que vai ser respondida com certeza por engenheiro Bruno Silva, quando for a sua intervenção, que é o problema, no fundo, da qualidade e da performance do transporte ferroviário, ainda na dimensão ibérica, ainda estamos a falar na dimensão ibérica, e quais são, digamos, no fundo, as debilidades que aí encontra. Mas eu agora passava, talvez, a palavra ao Sr. Engenheiro José António Barros,
colocava-lhe talvez duas questões de base, sem prejuízo, se hoje depois, enfim, expor as suas ideias sobre este tema. Seria quais são os impactos no atual sistema de transportes de mercadorias nacional na atividade, digamos, exportadora e, neste caso, digamos, para a União Europeia. Os principais impactos, principais debilidades ou virtudes, ou, digamos, ou mais-valias que o atual sistema de transportes nacional coloca, digamos, à exportação nacional para a União Europeia. E depois, ligado com isto, nos próximos 10 anos, digamos assim, portanto, no horizonte de 2030, quais são os fatores críticos que pensa que os transportes de mercadorias para a exportação se vão confrontar e que podem, de certa maneira, comprometer a competitividade nacional. Fatores críticos de, digamos, oferta de qualidade, de regularidade, de pontualidade, de custos, e o que é que, digamos, onde é que nos devíamos focar, digamos assim, para, no fundo, não pormos a competitividade nacional nesta perspectiva, digamos, da exportação para a União Europeia, para o continente europeu, em risco, digamos assim. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Martins de Brito. Muito obrigado à Adfercit pelo convite que me fez. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim, sim, muito bem. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, antes de ser presidente da AEP, presidência que já abandonei, neste momento sou, como disse bem, presidente da Assembleia Geral, onde represento uma empresa que está com a Bondalti, o Grupo Ar Líquido. Eu sou administrador da Ar Líquido, está no perímetro de Estarreja com a Bondalti, e, portanto, conheço bem esse tipo de problemas, designadamente transporte, segurança, etc. Zero accidents é a nossa perspectiva fundamental. Mas dizia que fui empresário durante 30 anos e de uma grande empresa exportadora nacional. E os problemas que se nos põem neste momento e que nós antevemos que se vão agravar sucessivamente são exatamente os problemas do transporte rodoviário. Primeiro, pela pressão feita sobre a descarbonização. Mas mais do que isso, por pressões ambientais, pressões sociais e pressões administrativas. Os caminhões começam a ver cada vez mais limitada a sua possibilidade de circular, os custos são cada vez mais elevados, porque os motoristas são obrigados, em certos países, a receber os ordenados desses países e não os ordenados de Portugal, com condições de descanso e de pernoita que nada têm a ver com aquelas a que estávamos habituados, e com cada vez mais resistência, já para não referir condições como as greves fronteiriças que criam enormes dificuldades à regularidade do transporte. Se me pergunta que tipo de transporte nos oferece mais regularidade e mais flexibilidade, era efetivamente, ou tem sido até agora, o transporte rodoviário, e não é por acaso que atravessam a fronteira dos Pirineus cerca de 10.000 caminhões de tiro por dia. Não é por acaso, isso dá uma ideia perfeita da incidência desse transporte. Agora, a nossa perspectiva é de que a alternativa é a ferrovia. Não temos outra alternativa para a Espanha e para a parte sul do Interland europeu que não seja a ferrovia. O que pressupõe uma total interoperabilidade, como o Sr. Engenheiro muito bem disse na sua exposição inicial. E uma coisa que nos preocupa é que não haja aquela visão que houve realmente nos anos 50, quando fizemos a eletrificação da linha nacional, e como disse muito bem, optou-se imediatamente, embora com alguns receios iniciais, por uma eletrificação a 50 Hz e a 25 kV. Eu acho que neste momento põe-se o mesmo problema em relação à interoperabilidade. E, portanto, não é a bitola que é a questão, mas a bitola é uma das questões. E, portanto, só há interoperabilidade completa se a bitola, se o sistema de controle, o sistema ERTMS, se a tensão e se outras questões todas forem realmente normalizadas em toda a Europa. Eu peço desculpa ao Sr. Luís Marques, mas o Norte tem-se manifestado violentamente sobre esta questão, designadamente sobre a linha Aveiro-Salamanca. A AEP promoveu já 3 seminários sobre esta matéria. Eu faço parte do Conselho Superior de Obras Públicas e no Conselho Superior de Obras Públicas apresentei essa posição e, na realidade, era fundamental que tivéssemos uma linha entre Aveiro e Salamanca que fosse eficaz, que fosse rápida e que não tivesse todos os constrangimentos que tem a linha atual. Desde logo, é uma via única, tem pendentes excessivas que obrigam a 2 motoras no transporte de comboios de 740 metros
E, portanto, temos todas as dificuldades para além da bitola. A bitola estamos a tentar resolvê-la na obra que estamos a fazer agora, equipando essa via com travessas bibitola, ou seja, travessas com 2 corações. É interessante essa hipótese, tem todo o interesse para quando for possível mudar. Mas se não houver uma alternativa, como é uma via única, nós vamos ter que parar a linha 6 a 8 meses para mudar a bitola, porque é uma via única. E, portanto, não há via alternativa de circulação. A nossa perspectiva é que essa linha, sem prejuízo da manutenção da atual rede ferroviária do país, que realmente carece de manutenção neste momento, era preciso que fossem estabelecidos 2 corredores muito claros. Um Aveiro-Salamanca, que não utiliza a linha da Beira Alta, não passa pela linha da Beira Alta, vai, quer do nosso lado, quer do lado de Espanha, numa zona muito mais plana. Eu diria que sairia de Portugal ali por alturas de Almeida, mais coisa, menos coisa, em direção a Salamanca. Dir-me-ão, mas os espanhóis teriam que fazer um novo ramal. Teriam que fazer um ramal de 60 km numa zona muito mais plana do que aquela que existe atualmente entre a fronteira de Vilar Formoso e Salamanca. E uma linha a sul entre Sines, Ocaia e Madrid, que era outro ponto fundamental. E se tivéssemos essas 2 linhas ferroviárias totalmente interoperáveis, o Sr. Luís Marques dizia muito bem, quando a DB Schenker fazia os comboios para a Alta Europa, eu conheci perfeitamente essa situação, fazia um comboio por semana. Agora, quando em vez de um comboio por semana tivemos que fazer 10 ou 12 comboios por dia, é evidente que a passagem de uma bitola para outra torna-se uma confusão completa. Ou todos os comboios, o da bitola ibérica e o da bitola standard, chegam ao mesmo tempo, ou um atraso do comboio vai provocar imediatamente a confusão geral no problema e na circulação. Portanto, é fundamental termos 2 corredores, um no sul e um no norte, que ligam o nosso país, porque o tráfego rodoviário vai cada vez mais ser reduzido, não só por razões da descarbonização, por razões de pressão das populações, por razões de regulamentações administrativas, as chamadas barreiras administrativas, por razões críticas como sejam a possibilidade de greves que travam com facilidade o tráfego rodoviário e travam muito mais dificilmente o tráfego ferroviário. Há uma questão que em tudo isto é fundamental. Quem tem que determinar as sessões, e tal como em 50 nós tivemos uma visão de futuro e resolvemos um problema para o futuro, nós temos neste momento que olhar, não é para agora, não é para a próxima década, porque numa década nós não conseguimos resolver este problema, nem nós, nem a Europa vai resolver o problema numa década, mas é para os próximos 30 ou 40 anos. E quem determina a necessidade é a procura, não é a oferta. A procura é que vai determinar a necessidade dos canais que são ótimos ou que são otimizáveis para a distribuição das mercadorias na Europa. Chamo também a vossa atenção para o seguinte. Esta pandemia veio revelar uma extrema fragilidade da Europa face ao continente asiático. A Europa foi transferindo muitas das suas competências e muitas componentes dos seus produtos para o continente asiático. Vai ter que inverter esse caminho, vai ter que voltar atrás, vai ter que recentrar na Europa, em grande parte dos seus produtos, a totalidade dos componentes. Portugal tem aí uma oportunidade extraordinária, pelas condições que o país oferece, quer de segurança, e este é um fator fundamental para qualquer investidor estrangeiro, quer mesmo de localização. E o caso da Alta Europa é um exemplo claro. A Alta Europa pertence ao grupo Volkswagen, que está sediado na Alemanha, vem equipamento, como sabe muito bem, da Alemanha para cá, mas já mais de 50% da componente dos Volkswagens montados em Portugal são fabricados em Portugal ou à volta de Portugal. É possível replicar investimentos deste tipo. Temos condições para atrair investimentos deste tipo. Se tivermos uma rede de comunicações fiável, que seja execuível em custo, em periodicidade e em regularidade. O que o caminho de ferro, se for interoperável, pode garantir. Não lhe estou a dizer que isto se vai resolver nos próximos 10 anos, não vai, mas temos que começar a preparar já uma solução. Como construir uma linha nova em bitola europeia ou em bitola standard, corretamente, como dizia o Tomeu Engenheiro Martins de Brito, ou em bitola ibérica, construir uma linha nova custa praticamente o mesmo. A nossa visão é que deveríamos construir 2 eixos novos em bitola standard em direção à Espanha,
Porque a Espanha está a desenvolver toda a sua rede em bitola standard. A Espanha está a investir cerca de 3 mil milhões de euros por ano na bitola standard. E, portanto, a Espanha, o Sr. Engenheiro não referiu há pouco, ou então não me apercebi, peço desculpa, a Y Basca, que é um belíssimo exemplo do que a Espanha está a fazer. Portanto, a Espanha está a avançar em grande velocidade. Já vem a Vigo. E se Vigo, A Corunha e Ferrol são servidos em condições, Leixões vai desaparecer do mapa. E Leixões tem excelentes condições. Sines tem condições que só são comparáveis a Roterdão, por causa dos fundos que tem e que pode receber barcos de controlagem, barcos de 20 mil, de 24 mil teus, que não podem ir a praticamente a totalidade dos outros portos europeus. E, portanto, nós temos que pensar nisto como uma solução de futuro. E a ideia seria novas linhas, todas em bitola standard. O que nos daria a possibilidade de assegurar os fluxos de e para a Europa. E a rede nacional lentamente iria progressivamente ser alterada da bitola atual, da bitola ibérica, para a bitola standard. Que é o que os espanhóis vêm fazendo há cerca de 30 anos esta parte. Os espanhóis não começaram agora a mudar a bitola. Vêm mudando a bitola há cerca de 30 anos esta parte. E recentemente, repito, estão a investir cerca de 3 mil milhões nos últimos anos, um pouco menos, 2,5 ou 2,7 mil milhões de euros por ano, só em conversão de bitola ibérica em bitola standard. Portanto, para a região norte, como sabem, é a região exportadora do país, 70% das exportações nacionais estão entre a região norte e a região centro. Para essa região, que produz bens e serviços que são exportáveis, que representam realmente a grande maioria, a grande fatia das exportações nacionais, é fundamental que exista uma alternativa, ou que se construa uma alternativa ao transporte rodoviário. Não pomos em causa a vertente marítima que tem que existir, e o transshipment, Sines será para nós sempre, até como Leixões, um porto de transshipment. Leixões, com as obras que vai receber, poderá receber os novos barcos do Canal do Panamá sem problemas, até 12.500 teus sem problemas. Mas a alternativa para nós ao transporte rodoviário tem que ser o transporte ferroviário. E repito, em total interoperabilidade. Não podemos só resolver o problema da sinalética, nem das tensões, nem da língua, nem dos maquinistas. Temos que resolver o problema da bitola, porque quando se faz um comboio por semana, é fácil mudar de uma bitola para outra. Quando tivermos que fazer 10 comboios por dia, é completamente uma confusão. Logisticamente, e os senhores sabem muito mais do que eu de logística, será quase impossível fazer isso. E, portanto, esta é a posição da AEP, que representa, digamos, a esmagadora maioria das empresas exportadoras do país. Aliás, eu estou na AEP em representação do Grupo Air Liquide. O Sr. Engenheiro ficava à sua disposição para qualquer questão que queira pôr. Obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua claríssima posição sobre esta matéria tão candente e tão complexa. Ficou bem clara aqui a posição do, digamos, engenheiro, que no fundo transmite também a posição da Associação Empresarial de Portugal. Sr. Engenheiro, eu peço desculpa de o interromper, mas não é só da Associação Empresarial de Portugal. Sim. É a posição da CIP. Da CIP, ok. Oficial da CIP. É a posição da AFIA, que é a Associação dos Fabricantes da Indústria Automóvel. É a posição do Conselho Empresarial do Centro. É a posição da Associação Empresarial de Portugal. Portanto, não é a posição da Associação Empresarial, é a posição do empresariado português. Ou seja, é a posição da procura. E eu repito, as soluções, a visão estratégica tem que procurar servir a procura e não a oferta. A procura é que vai determinar quais as necessidades que a oferta tem que suprir, e não o contrário. Muito bem, portanto ficou clarificado, e ainda dá mais peso, digamos, à posição. Eu, antes de passar ao Sr. José Bruno de Silva, só fazer assim um pequeno comentário sobre o que foi dito agora. É por isso que eu há bocado dizia que uma coisa é a migração da bitola, outra coisa é a introdução da bitola em território nacional. São duas coisas diferentes, duas atitudes diferentes, duas vertentes, digamos, diferentes, que se devem conciliar, otimizar e equilibrar
porque o que é um facto é que nós temos uma rede ferroviária nacional em bitola, digamos, dita convencional, ou ibérica, melhor dito, bitola ibérica, que está muito desqualificada. E essa desqualificação pode-se traduzir por dois indicadores que são extremamente importantes. Cerca de 40% da nossa rede ferroviária nacional, no fundo, tem uma capacidade utilizada, relativamente à capacidade utilizável, de 80% ou acima de 80%. E desses 60% de capacidade utilizável acima de 80%, 80% estão precisamente nos eixos estruturantes, que nós chamamos de eixos estruturantes. Portanto, é o eixo norte-sul e é, no fundo, os eixos transversais do corredor da Beira Alta, agora, e o corredor cá embaixo do Sines-Caia. Portanto, isto revela, de facto, digamos, a necessidade urgente de intervenção, de modernização, de upgrade da rede ferroviária nacional face, digamos, às exigências e aos requisitos que a rede tem que oferecer, no fundo, ao mercado. Porque os dois atributos fundamentais num ativo como é uma rede ferroviária nacional é a condição da rede e a capacidade da rede. Estes dois atributos são os atributos que dão, digamos, valor a uma rede, a um sistema ferroviário, a uma rede ferroviária. E, portanto, este indicador revela, de facto, a desqualificação que a rede nacional tem. O outro indicador é um indicador que diz respeito à pontualidade. 80% da nossa rede ferroviária nacional, portanto, tem digamos, tem como já disse, tem uma capacidade, no fundo, 60%, aliás, 60% da rede nacional tem uma capacidade acima dos 80%, e 40%, não sei se foi assim que eu disse, mas é assim, 60% da rede nacional tem uma capacidade, no fundo, superior a 80% da capacidade utilizável, e 40% da nossa rede tem, digamos, uma vida útil remanescente igual ou inferior a 12 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, que a rede está carente de intervenção, de modernização e de renovação integral de via. Portanto, temos aqui este problema, que é um problema que nos vai ocupar durante os próximos tempos e que vai estar presente, digamos, nos programas de investimento, quer no OGE, quer no Fundo de Recuperação e de Resiliência, quer no quadro plurianual financeiro da União Europeia. Ora bem, isto tem que se compatibilizar com o quê? Tem que se compatibilizar com a grande estratégia, a grande visão da bitola europeia. Que, como o senhor já diz, ela não se vai fazer em 10 anos, mas tem que começar a ser, digamos, a ser carrilada, digamos assim, tem que começar a ser carrilada. Portanto, é possível, na minha ótica, e isso seria muito desejável, que encontrar soluções inteligentes de compatibilidade e harmonização dos investimentos e dos projetos que têm que ser feitos para, digamos, modernizar a nossa rede convencional e, ao mesmo tempo, introduzir já algumas valências, digamos assim, da futura rede ferroviária, da nova rede ferroviária em bitola standard. É possível fazer isso. E isso tem ainda uma grande vantagem, que é o problema dos efeitos de escala. Isto é, pode-se, digamos, compatibilizando e combinando adequadamente os projetos e os faseamentos, é possível, no fundo, conseguir otimizações de custos no que diz respeito aos investimentos a serem realizados. E é isso que, na minha ótica, devia começar já a ser, digamos, pensado e a ser feito. E dos exemplos mais, digamos, carismáticos, se quiser, ou mais, digamos, prementes, como tem sido falado e foi falado nas sessões do Conselho Superior de Obras Públicas, como você já sabe, é o problema do eixo, digamos, do eixo internacional norte, não é? Claro. Onde, por um lado, é necessário, digamos, conferir, no fundo, melhor condição à infraestrutura existente, melhor capacidade à infraestrutura existente e, ao mesmo tempo, preparar esse eixo para a introdução da nova bitola, digamos, da bitola standard. Ora, isto é possível fazer em termos através de um planeamento rigoroso
e de uma articulação combinada é possível fazer, digamos, durante esta década. E acho que isto devia ser feito durante esta década e devia estar plasmado, digamos assim, nos grandes, no PNI, no, fundo, no Plano Nacional de Infraestruturas 2030. Senhor, faz favor, seja. Eu peço desculpa de estar a intervir, mas não posso estar mais de acordo consigo quanto à reabilitação da linha Beira Alta. Agora, o que não posso concordar de todo em todo é que a solução seja a linha da Beira Alta. Pelas pendentes que tem, pelo facto de ser uma via única, a linha da Beira Alta, e pelo facto de nos obrigar aos grandes dois portos do Norte, Leixões e Aveiro, a irem até à Pampilhosa para voltarem para trás depois, não é a solução. A solução, Sr. Engenheiro, e toda a gente o sabe, e há muito tempo que é dita, é a partir de Cacia. Aveiro, plataforma logística de Cacia, diretamente em relação à fronteira, mais a norte. Temos uma solução que permite poupar 30 a 40 quilómetros numa zona muito mais plana, que não tem as pendentes atuais, nem do lado de Portugal, nem do lado de Espanha, e essa solução deveria ser, ab initio, construída em bitola standard. Agora, em primeiro lugar, reabilitar a linha da Beira Alta, com certeza. Pôr travessas de dupla furação para amanhã, quando for possível, quando tivermos uma via alternativa, mudarmos a bitola na linha Beira Alta, acho muitíssimo bem. Agora dizer que a solução é a linha da Beira Alta, peço imensa desculpa, Sr. Engenheiro Martins de Brito, mas não é a linha da Beira Alta. Nunca poderá ser a linha da Beira Alta. Terá sempre custos extraordinários para as empresas portuguesas. Tanto mais quando tivermos que sair do transporte rodoviário e passar em grande escala ao transporte ferroviário. Sr. Só para clarificar, não entrando aqui em, digamos, estamos a tirar tempo aos outros. Não, peço desculpa, eu pedi desculpa, mas é só esta intervenção. Só queria, no fundo, comentar um pouco mais e esclarecer que a minha perspectiva não é, de facto, considerar a solução da Beira Alta como a solução do eixo internacional norte-sul. O que eu digo é que a linha da Beira Alta é, no fundo, uma componente de uma rede convencional nacional que se terá que manter por muitos anos, né? E com consistência e com coerência. E a par dessa linha da Beira Alta, que é uma componente importantíssima da rede ferroviária nacional, é necessário começar a construir uma nova realidade, uma nova infraestrutura em bitola standard, de acordo com as necessidades do país. Só de acordo com as necessidades do país. Por exemplo, o país não tem necessidade nenhuma da rede metropolitana do Porto, ferroviária, estou a falar de ferroviária, seja bitola europeia. Nem tem necessidade nenhuma da linha de Sintra ser bitola europeia. Agora, tem necessidades de ter bitola europeia. E essa bitola europeia pode começar a ser, e deve ser, na minha ótica, começar a ser construída em phasing in adequadamente, ao mesmo tempo e em articulação com as intervenções que são necessárias fazer na linha da Beira Alta, precisamente através de soluções inteligentes que é possível, digamos, articular e compatibilizar para que isso aconteça. E que no fim, digamos, no horizonte final, tenhamos de facto um sistema de rede ferroviária nacional ibérico, digamos assim, de bitola ibérica, e um novo sistema de bitola standard de acordo com e proporcional às necessidades que o país tem. Portanto, é esse. Eu não digo que a solução seja a linha da Beira Alta. A solução não é a linha da Beira Alta. Não sei se fui... Estamos totalmente de acordo. Fui claro. Senhora G. Bruno Silva. Muito obrigado. Senhora G. Bruno Silva, é a sua vez. Muito obrigado e começo por cumprimentar a todos os presentes e os meus colegas também aqui neste debate e agradecer o convite da Adfercit. De facto, eu acho que este tema é muito importante nós debatermos e definirmos consensos à volta desta matéria. E foi importante começar por quem é que são os utilizadores em primeira instância, que no fundo são os carregadores, os exportadores e importadores e os operadores logísticos, para perceber aquilo que mais valorizam. Porque é no sentido da procura, efetivamente, que nós temos que atuar. Se
Por um lado, nós temos aqui perante nós alguns desafios de incremento de custos da rodovia. Não pode ser esse o fator de crescimento de cota na ferrovia, porque nós estamos num país periférico. Para competirmos no mercado europeu, os custos logísticos fazem muita diferença e nós temos que trabalhar no sentido de reduzir aquilo que são os custos do transporte ferroviário para o tornar mais competitivo e com isto ajudar as empresas a conseguirem exportar mais os seus produtos. Isto para concluir o quê? Colocando logo aqui a questão sobre a interoperabilidade europeia, na minha opinião é fundamental nós caminharmos com uma interoperabilidade europeia e eu julgo que estamos todos de acordo. Eu acho que a grande questão aqui é como é que vamos fazer isso, como é que nós vamos lá chegar. E este é um processo que irá demorar e que tem que ser feito com muita inteligência e bem desenhado, porque podemos correr o risco de ter uma boa estratégia, mas falharmos na implementação. E depois iremos pagar por isso. E os custos nesta área de investimentos são sempre significativos e depois difíceis de recuperar. Isto para chegar ao quê? Porque nós dentro da interoperabilidade nós temos vários subsistemas. A Bitol é um deles, mas temos outros tantos. Temos a eletrificação, que no contexto ibérico é diferente entre Portugal e Espanha, e portanto nós aí seguimos já o standard europeu, mas não temos um standard entre Portugal e Espanha. É a implementação dos sistemas de sinalização e controle de segurança. A implementação do ETCS é fundamental e, aliás, este é um dos pilares que a União Europeia está neste momento a batalhar para criar aquilo que se chama um espaço único ferroviário europeu. Que era aquilo que o meu colega de painel, Luís Marques, identificou logo à cabeça. O grande problema que enfrentou foi que, ao contrário da rodovia, ao contrário do setor marítimo, que opera num espaço único europeu, quando entra no modo ferroviário, nós operamos em vários espaços, cada país é um espaço diferente. E, portanto, se nós não conseguimos atingir um espaço ferroviário único europeu, dificilmente nós conseguimos atingir níveis de competitividade mais elevados. Porque tudo isto assenta na standardização e na uniformização de processos. E esses processos entram nestes diversos subsistemas. Para além disto, nós temos questões normativas e legislativas. Se um maquinista, de forma simples, não segue os mesmos parâmetros de habilitação num país e noutro, e as metodologias são diferentes, isto obrigatoriamente trará custos acrescidos a um operador que queira operar em países diferentes. Tem processos diferentes, tem que ter estruturas de formação diferenciadas, e isto claramente vai bater no preço final. Por outra via, nós temos também questões que têm a ver com a própria tecnologia da infraestrutura, de forma simplista, aquilo que tem maior impacto a nível dos custos do transporte. E nós ouvimos aqui por parte da Bondalti que, de facto, colocou aqui a questão porque é que não consegue ser competitivo o transporte ferroviário e transporte entre Portugal e Espanha, que hoje a mobilidade de mercadorias entre Portugal e Espanha na parte terrestre representa 70%. Portanto, aquilo que é transportado por via terrestre de e para Portugal, 70% é entre Portugal e Espanha. E a Bitol é igual. Porque é que o transporte ferroviário não é competitivo? E, de facto, nós temos aqui outros argumentos que acabam por influenciar. Seja um deles, por exemplo, a capacidade de tração dos comboios por pendentes mais elevadas ou por dificuldade de cruzamentos de comboios de 740 metros. Portanto, eu acho que aqui a abordagem no como é aquela que tem que ser amplamente discutida. Não há dúvidas que nós temos que caminhar por uma interoperabilidade europeia, mas antes disso nós temos que chegar também a uma interoperabilidade ibérica e isso é essencial. É essencial que aquilo que eu tenha de interoperabilidade a nível ibérico seja comum. Eu tenho que ter sistemas standardizados entre os dois países e, por consequente, ter sistemas standardizados entre a Península Ibérica e a Europa. Porque se eu fizer algum alinhamento europeu que não esteja alinhado com a Espanha, eu corro o risco de chegar à fronteira e depois não conseguir passar. Ou mais,
eu corro o risco de estar a implementar um sistema em Portugal que, como por exemplo, e permita-me aqui dar o exemplo da Bondalti, eu que hoje consigo, entre Portugal e Espanha, com um comboio direto à Bondalti, se amanhã a linha internacional for exclusiva em Bitola-UIC, eu já não vou fazer. Tenho que ir a um terminal, tenho que mudar para um caminhão e tenho que me deslocar dentro da instalação da Bondalti. Isto vai acrescer os custos. Portanto, nós temos que ter cuidado, e isto é, eu acho que é importante frisar, na estratégia de como vamos fazer. Não creio que seja um processo que nós vamos fazer em 10 ou 20 anos, mas acho que a visão de como vamos fazer é importante que seja agora definida, porque assim como o exemplo da eletrificação foi definida há 50 anos, estamos ainda nesta fase a concluir, mas estamos a colher os frutos dessa boa decisão e dessa visão tomada. Portanto, eu acho que a astúcia de como nós aplicamos o investimento é fundamental. Aquilo que eu também queria dar aqui um exemplo é do ponto de vista da estratégia de Espanha. Espanha, na realidade, não está a fazer uma migração completa de Bitola Ibérica para Bitola UIC. O que eles estão a construir são duas redes que, de certa forma, trabalham paralelas e que, em alguns troços, funciona na lógica do mesmo troço. Por exemplo, um dos investimentos previstos, que vai fazer parte do corredor atlântico, entre Miranda de Ebro e julgo que Venta de Banhos, não sei se chegará tanto a Venta de Banhos, é a implementação, numa primeira fase, de uma renovação de via em travessa polivalente, para que depois uma das vias migre para o IC e a outra se mantenha em Bitola Ibérica. No fundo, eu mantenho os fluxos de ligação entre Portugal e Espanha, beneficiando da capilaridade que existe, e consigo também optar pela ligação à Europa, utilizando uma via diferente na mesma infraestrutura. E com os investimentos que eu faço agora, que me permite rentabilizar já essa linha, estou preparado para mais tarde também standardizar do ponto de vista de Bitola. Mas vou standardizando de antemão todos os outros processos e vou extraindo benefício deles. Eu queria dar aqui nota e fazer aqui um exercício, se calhar um bocadinho grosseiro, mas eu acho que nós temos aqui 3 tipologias de fluxos diferentes. Nós temos aquilo que é o transporte entre Portugal e Espanha, entre as empresas nacionais e o mercado espanhol e vice-versa. Um fluxo terrestre que, quando se utiliza a ferrovia, beneficia de toda a capilaridade existente e, portanto, eu acho que temos que ter a atenção de manter esse benefício, mas melhorar onde nós podemos aumentar a competitividade, e aí estamos a falar de temáticas como uniformização de eletrificação, implementação do ETCS, redução de rampas, permitir comboios de cruzamento de 740 metros, são temas fundamentais. Depois nós temos aquilo que é, eu diria, os fluxos intercontinentais, no fundo aquilo que nos chega e sai pelos nossos portos. E aí a ferrovia, o papel, na minha opinião, é sobretudo de alargamento do seu interland. Mas eu acho muito ambicioso que Sines possa competir com os portos do Mediterrâneo na carga que venha do Far East, porque eles naturalmente estarão mais próximos do centro da Europa e mais próximos de uma região alemã e do norte da Europa, de onde também há eixos ferroviários competitivos. E, portanto, nós, a trazer para Portugal, para funcionar como porta de entrada, vamos seguramente ter muito mais quilómetros terrestres, muito mais tempo de trânsito do navio que vem do Far East até Sines, que poderá ser importado. Portanto, aí o trabalho dos portos será sobretudo uma ambição, na minha opinião, não nacional, mas essencialmente ibérica, e hoje isto já acontece. Nós temos os portos nacionais a competir do ponto de vista de interland ibérico, beneficiando da rede de capilaridade. E depois temos uma terceira dimensão, que são todo o fluxo de exportação ou importação entre as empresas nacionais e o centro da Europa além Pirineus. E é aí que nós temos que tentar trazer os maiores benefícios da interoperabilidade. Ora, a forma de nós não perdermos aquilo que é a vantagem de uma rede capilar ibérica é ter uma solução por justa posição. E é isso que, no fundo, Espanha também está a fazer na sua rede. Uma atenção na rede espanhola, que isto é importante e pesa no valor final. A utilização da infraestrutura hoje, que está concebida em Bitola UIC, que no fundo é uma infraestrutura em primeira mão desenhada para alta velocidade e para passageiros, tem, pelo facto de ter que permitir altas velocidades, tem pendentes muito acentuadas.
E, portanto, estamos a falar de pendentes que limitam e reduzem muito a capacidade de carga dos comboios de mercadorias. Isto é uma das razões também pelo qual é menos atrativo o uso depois da rede para transporte de mercadorias. E outro tem a ver com o custo de infraestrutura. Eu, na nossa operação em Espanha, se usar a rede convencional, eu pago 5 vezes menos de taxa de uso, de taxa de utilização de infraestrutura, se utilizar a rede de alta velocidade. E, portanto, tudo isto vai se refletir no preço. Daí o critério como nós fazemos a implementação desta interoperabilidade é extremamente importante, porque se cometermos erros no plano de investimento, esse valor vai se refletir no custo final. E, no fundo, o grande objetivo da interoperabilidade, que eu acho que é o que todos pretendemos, é baixar o custo ao utilizador final. Esse é o grande objetivo, é ter que o nosso utilizador final, que no fundo é quem tem a carga e quem tem que a movimentar, tenha o custo logístico mais baixo possível. E, portanto, qualquer uma das decisões, eu acho que tem que ser muito bem assente em análises daquilo que é o seu impacto económico para o futuro do transporte. Eu queria tocar aqui um ponto que eu acho que também foi importante e tem vindo pouco a ser discutido naquilo que é o debate público. Eu acho que nesta matéria houve um trabalho muito interessante que foi feito dentro do Conselho Superior de Obras Públicas, de debate precisamente destas linhas orientadoras, e que daí saíram já algumas orientações. Por exemplo, o tema da beira alta, que aqui tivemos a debater, já assentava numa estratégia que permitia uma migração de forma inteligente no futuro para uma bitola UIC. Isto baseando num crescimento através de variantes que permitissem reduzir pendentes, que, quando eu digo beira alta, não estou a falar de redundância, que seja exatamente o mesmo traçado da linha, mas, no fundo, variantes que permitam incorporar capacidade nessa linha, em travessa polivalente, que mais tarde, ao eliminar as rampas existentes, também permita a migração de uma das vias para a bitola UIC, permanecendo a outra em bitola ibérica. E, portanto, eu conseguir eliminar aquilo que hoje é um dos grandes constrangimentos na passagem da beira alta, que são rampas acentuadas, para uma infraestrutura com rampas muito mais reduzidas. Isto tem um impacto direto na competitividade dos comboios e no preço unitário, e permite-me também mais tarde uma migração para a bitola europeia sem parar a circulação naquela linha, que é um dos fatores de risco quando eu só tenho uma via única e tenho que trabalhar aquilo que se chama uma migração. E, portanto, neste modelo, no fundo, nós estamos a trabalhar um modelo de paralelismo de infraestruturas, que irá trazer mais opções para quem tem que mobilizar a sua carga, que poderá optar e conseguiremos trazer maior flexibilidade no desenho do fluxo das mercadorias, sendo aquilo que é, dentro da rede capilar ibérica, não perder essa vantagem, mas conseguimos assegurar aquilo que no futuro seja também uma ligação contínua ao espaço europeu. De facto, eu queria dar-vos aqui também um exemplo claro daquilo que às vezes nós podemos ir aqui desvirtuando quando nós focamos muito o tema só sobre a bitola, que é um das questões de interoperabilidade, mas não a única, e uma das questões de competitividade, mas não a única. Por exemplo, na linha de Sines a Lisboa, nós temos uma rampa significativa à saída naquilo que é a linha de Sines, na ligação do Porto à linha do Sul. Hoje a eliminação dessa rampa permitia-nos ganhar cerca de 20% mais de capacidade no comboio. Os custos de realização do comboio são os mesmos. Portanto, isto é 20% de impacto direto no preço do transporte. Esta modalidade, ou este conceito, aplica-se também numa eliminação de pendentes numa beira alta, por exemplo. O mesmo se aplica se eu, tendo capacidade de tração, não conseguir chegar a um determinado comprimento de comboios, que é aquilo que no fundo hoje o Ferrovia 2020 está a ambicionar, é garantir que eu não tenho pelo menos limitações de comprimento. Eu diria que a grande ambição do próximo passo terá que ser a eliminação destas rampas, para conseguirmos continuar a aumentar a competitividade. Mas nós temos que ir resolvendo todos estes bottlenecks se queremos criar competitividade para o setor. Claro que teremos que chegar a um ponto de uma interoperabilidade e eu diria ambicionarmos uma interoperabilidade plena. Mas há um caminho que nós temos que fazer até lá chegarmos. E este caminho deve ser, na minha opinião, numa lógica de, eu não diria
quick wins, mas quase. No fundo, fazer investimentos que permitam melhor rentabilidade e eu paulatinamente vou construindo essa interoperabilidade ibérica, tirando benefício dela no curto e médio prazo. Porque, caso contrário, se eu me esquecer de resolver todos estes constrangimentos que hoje tenho, que têm impacto direto no preço, e me focar só na criação de uma rede totalmente paralela, em bitola ou IC, que tem que ter atenção às pendentes, à interoperabilidade de todos os outros sistemas, eu só vou beneficiar dessa rede quando ela estiver construída. E quando é que ela poderá estar construída? Dentro de 15 ou 20 anos, e durante esse período de 15 ou 20 anos, o nosso setor nacional não usufruiu de vantagens que poderia ter no menor curto prazo. Portanto, eu acho que aqui o grande desafio, e aquilo que é o grande debate, eu não vos trago aqui, nem vos digo que tenho aqui uma receita que seja aquela que seja ideal. Eu acho que o grande debate aqui assentará sobretudo no como. Porque eu acho que o objetivo em cima da mesa é igual para todas as partes. É reduzir o custo final. E esse custo final entra de várias componentes. No preço à tonelada, no transit time, que também tem um efeito de custo, e na qualidade do serviço, que também tem um efeito de custo. Portanto, toda a economia adjacente à realização do transporte é aquilo que vai ditar ou não a competitividade. Porque, de certa forma, mesmo o próprio operador ferroviário beneficia muito de uma plena interoperabilidade europeia. Quem esteja a trabalhar numa plena interoperabilidade europeia tem hoje em dia um acesso a compra de ativos, locomotivas e vagões a preços muito mais competitivos, por se tratar de um mercado standardizado, com vendas em muito mais larga escala, do que quem esteja a comprar com um mercado segmentado. Portanto, eu acho que em primeira instância interessa logo a qualquer operador ferroviário aumentar a competitividade do seu custo, da sua estrutura de custos, para conseguir aumentar os volumes que transporta. Ele tem que ir do interesse do seu cliente. E isto porque não é entre ferroviários, entre empresas ferroviárias que se vai competir. O grande bolo de mercadorias movimentadas por via terrestre está na rodovia. É aí que está o grande interesse do negócio. Ora, nenhuma outra abordagem poderia ser que não fosse ter uma solução alternativa mais competitiva para captar esses volumes. Portanto, é do primeiro interesse do operador ferroviário fazê-lo, porque também será e saberá que terá que estar alinhado com o interesse do seu cliente, que é aquele que é o utilizador final do transporte ferroviário, que pretende baixar os seus custos logísticos e ter uma solução logística o mais eficiente possível para competir. Nós, efetivamente, estamos num país periférico, temos várias qualidades para competir, mas temos vários fatores que também nos dificultam nessa concorrência. E um deles é a distância geográfica quando nós estamos a competir com outros concorrentes que estejam situados no centro da Europa, quando eu estou a falar mais do ponto de vista industrial, não é? E, portanto, eu tenho que vencer um desses desafios, que é o custo logístico. E isto é só por via da optimização. O conceito aqui, eu diria que nós podemos simplificá-lo do ponto de vista de que nós estamos a falar essencialmente de ativos fixos com um peso significativo. A estratégia está em aumentar a sua produtividade e rodá-los o máximo possível. Ora, eu posso fazer um comboio com 740 metros, com 2 locomotivas, posso, mas se eu tirar uma, vou ser muito mais competitivo. Assim como eu tenho uma infraestrutura com determinada capacidade e que podemos estar a dizer que essa capacidade possa estar a chegar ao seu limite. Mas hoje, no panorama, por exemplo, de implementação do ETCS, o nível 3 estima-se que permite aumentar a capacidade de utilização da infraestrutura existente em mais 20%. No fundo, eu tenho uma estratégia, uma solução tecnológica standard que me permite, com a infraestrutura existente, rentabilizá-la em mais 20% de capacidade. Ora, eu acho que são estes pontos que vão diretos à conta de exploração, diretos àquilo que é uma conta de resultados que se tem que refletir obrigatoriamente no custo do transporte. Porque nós não podemos ficar por uma ambição de fazer alguns comboios ou meia dúzia de toneladas. Isto é um negócio de economias de escala, de grande dimensão. E é aí que nós temos que batalhar, é criar capacidade para grande dimensão, grande volume e eliminar aqueles constrangimentos que hoje, no fundo, nos deixam de fora ou estão a limitar a criação de um espaço único ferroviário europeu. E eu não tenho qualquer dúvida, porque é um tema que tem sido muito discutido no âmbito europeu. A estratégia da Europa é muito clara e os objetivos são muito claros na implementação de um espaço único ferroviário europeu. Agora,
a forma como ele se faz tem que ser feita de forma a não morrermos um pouco da cura, de certa forma. De forma a não estarmos a colocar dinheiro naquilo que na prática não atinge o objetivo que nós queremos, que é reduzir os custos logísticos e dar mais competitividade às empresas. Sr. Bruno Silva, estamos aqui a queimar o tempo, pá. Não sei se... Não, por mim, acho que se quiser dar uns minutos para... Estamos aqui a queimar o tempo, pá, que isto é mesmo assim, pá, isto é uma discussão para que... Bem, isto é uma discussão que já tem 20 anos, não é? Portanto, não é impossível, pá, no fundo, acabá-la em hora e meia, não é? Mas eu, portanto, estamos aqui mesmo a queimar a hora e meia, mas eu pedi então ainda aos convidados, pá, se têm mais algum comentário a fazer, pá, enfim, face às intervenções de todos nós, pá, se querem acrescentar mais alguma coisa, e talvez o Sr. Luís Marques queria... Eu gostava, obrigado, Engenheiro Martins Brito. Não, só fazer uma clarificação junto do Engenheiro José António Barros e também uma confirmação. Eu acho que, há pouco, quando eu referi que tem faltado visibilidade na luta dos exportadores, que estão no norte e no centro, falava do ponto de vista político. Eu sei que ela existe, essa procura existe, não é de agora, ela já existe há mais de uma década. A questão é que a procura pode ser muito, muito intensa. Não haverá oferta enquanto não houver infraestrutura. E neste momento as prioridades de investimento não têm estado a norte, têm estado a sul. Sines é colocado no mapa do ponto de vista ibérico. Eu estou de acordo que Sines nunca será o porto de entrada, e mesmo outros espanhóis dificilmente serão o ponto de entrada na Europa, nos fluxos que vêm do Extremo Oriente. Mas coloca Sines no mapa do ponto de vista ibérico. O problema é que Sines não dá resposta às pretensões exportadoras que estão no norte e no centro de Portugal. Portanto, foi isso que eu quis dizer quando referi que o norte e o centro, os exportadores não têm estado, ou pelo menos não têm sido bem-sucedidos, porque eu sei que a procura existe. Por outro lado, fazer também uma referência, porque eu acho que ela foi referida por todos nós, e nós muitas vezes não a relevamos da forma como eu acho que nós deveríamos relevar. Portugal, por muito boa vontade que tenha, por muito planeamento estratégico, por muito bem estruturado que seja a sua ideia para a ferrovia no futuro, e falo no futuro, nas próximas 3 décadas, está dependente sempre dos espanhóis. Ou seja, aquilo que nós falamos em interoperabilidade para dar resposta aos nossos exportadores, e por muita mercadoria que nós mandemos para a Espanha, a maioria ainda passa aos Pirineus, nós não conseguiremos chegar à Europa sem um acordo, e aqui terá que ser sempre político, com Espanha. Portanto, nós ainda há bem pouco tempo, há 25, desaguava em Vilar Formoso e não tinha continuidade do lado de lá. Só há pouco tempo, há poucos anos, é que tivemos uma autoestrada a ligar Vilar Formoso a Salamanca. Não adianta nós termos muito claro aquilo que queremos fazer sem ter a garantia de que os espanhóis darão continuidade a essa pretensão. E aquilo que Espanha tem feito, quando nós olhamos, nomeadamente para a linha com a bitola europeia, não passa tanto pela parte atlântica, passa mais pela parte mediterrânica. E isso limita Portugal. Por muito boa vontade que nós tenhamos, enquanto nós não nos alinharmos com Espanha, podemos ter as ideias muito claras. Aquilo que eu queria referir é, sim, eu sei que a procura existe, a oferta existirá a partir do momento em que seja execuível dar resposta à procura. Sem infraestrutura não é possível, e essa infraestrutura não depende só de nós, depende também de Espanha. Pronto, era só essa referência que eu queria deixar e clarificar. Muito obrigado, doutor. Antes de passar à doutora, só um comentário que me é suscitado, isto é como as cerejas, não é? Isto é uma coisa atrás das outras. Uma coisa muito rápida, que é o seguinte, é dar aqui uma informação que não vamos discuti-la, porque não vamos ter tempo, mas acho que é importante, pá, porque terá a ver com tudo isto. O ADIF contratualizou há cerca de 5 de fevereiro, foi fevereiro deste ano, contratualizou um estudo à ACENER, que é uma grande empresa de engenharia ferroviária espanhola, para aprofundar os problemas, pá, e as questões relacionadas com o cruzamento de comboios de mercadorias e comboios de passageiros na linha de alta velocidade. E fê-lo isso com caráter de urgência. Ora bem, o que é que isto pode indiciar e sugerir é que este sistema dual que a ADIF tem tido nos últimos anos, de uma rede de alta velocidade de passageiros e uma rede
digamos, convencional para mercadorias, fundamentalmente, pá, isto pode-se inverter, nomeadamente com a pressão, no fundo, da rodovia nos próximos anos. E é um pouco, digamos, pouco compreensível que investimentos feitos, pá, na ferrovia em linhas de alta velocidade tenham, digamos, uma utilização tão reduzida só com comboios de passageiros. Sabem, basta ir aos horários da Renfe, a linha de alta velocidade até Lyon, portanto faz Madrid, Valladolid, Lyon, tem 2 comboios de alta velocidade em cada sentido. E 6 comboios, digamos, incluindo a alta velocidade, os Alvia, como eles chamam, pá, e o médio curso. Pá. Portanto, são linhas, digamos, de investimentos enormes, pá, que são, digamos, subutilizadas. Ora bem, esta decisão da ADIF de pedir mais estudos, pá, relativamente ao cruzamento de comboios, particularmente nas obras de arte, nos túneis, pá, e viadutos e pontes, pá, sugere que, de facto, e eu estou convencido disso, que mais tarde ou mais cedo, e se calhar mais cedo do que mais tarde, eles vão colocar mercadorias, pá, na alta velocidade, nas linhas de alta velocidade. E a construção da plataforma, a nova plataforma de Vitória, em Vitola Standard, é mais uma, digamos, uma indicação neste sentido. E, portanto, nós ficamos em muito pouco tempo, vamos ficar a 200 km, pá, digamos, de linhas de Vitola Standard, pá, em alta velocidade, que é Valladolid. Em Valladolid, vão passar comboios de mercadorias, pá, né? Quer vindo do lado da Galiza, quer vindo do lado de Madrid, quer vindo cá do Sul, pá, não é? E nós estamos a 200 km. E depois temos a plataforma, a nova plataforma de Jundice, pá, em Vitória, está a 100 e poucos quilómetros, 150 quilómetros da fronteira. Engenheiro, eu acho que aí é preciso ter uma coisa em atenção. A linha, por exemplo, de Madrid-León tem pendentes de 27 por 1000. Nós não temos nenhuma pendente dessas na nossa rede e queremos reduzi-las para 12,5 por 1000, que é o grande objetivo. Um comboio que passa aqui de mercadorias vai com meia dúzia de vagões. São linhas parametrizadas para mercadorias, não é? Não, a linha existente entre Madrid e León, que é o exemplo que estamos aqui, por exemplo, a falar, tem uma pendente de 27 por 1000. Porquê? Porque a rede de alta velocidade foi desenhada para altas prestações e uma rede de alta velocidade tem que ter concordância, não pode ter altas alterações de concordâncias, não é? Isto obriga ou eu ponho tudo em patamar e tenho que fazer um investimento megalómano em obras de arte, ou então para reduzir esse investimento tenho que trabalhar com pendentes significativas. Um comboio de mercadorias ali vai reduzir brutalmente a sua capacidade a nível de tonelagem e isto vai ser um impacto direto do preço. Depende do comprimento dos comboios, pá, e dependerá também da tração, da potência de tração, não é? Como sabe, já hoje... Ao lado, para lhe dar uma ideia, tem 15 por 1000. Tem menos 12 por 1000 de inclinação. Este impacto é brutal, é astronómico. Porque depois não entra só a capacidade de tração, entra a tecnologia de resistência de engates. Eu tenho sérias dúvidas, porque desde a sua concepção que a rede de alta velocidade em Espanha foi desenhada para passageiros e por isso é que nós assistimos a pendentes muito significativas. Eu dou-lhe outro exemplo. Por exemplo, o corredor Valência-Madrid de alta velocidade, que é a linha UIC, tem uma pendente de 30 por 1000. Sim, está bem. 30 por 1000, pá, estamos no TGV francês, não é? Começou com 30 por 1000 para 1980, pá, entre Paris e Lyon, não é o caso, não é? De facto, Espanha tem um plano de implementação e permitir a implementação do IC também para mercadorias, bitola europeia. E, por exemplo, tem previsto na ligação, que era a que eu estava a referir, que eu julgo que é de Miranda de Ebro, não sei se é Valladolid ou Burgos, a implementação de várias vias na mesma linha, com travessa polivalente, para nessa rede convencional migrar de algumas vias de bitola ibérica para bitola UIC. E é essa a estratégia que eles estão a colocar. No fundo, eu acho que dificilmente eles vão fugir de uma rede de alta velocidade para passageiros de altas prestações, que inclusivamente torna-se a presença de mercadorias poderá afetar as altas prestações dos passageiros, e no transporte de passageiros o tempo vale muito dinheiro, porque também a própria tecnologia dos comboios e as locomotivas de última geração que eles estão a vender para mercadorias andam no máximo a 160 km/h. Portanto, e os vagões não chegam perto. Os vagões que hoje comercializam
estão desenhados para no máximo circular em 120 km/h. Se eu vou conviver com comboios que quer que circulem a 300 km/h, 350, ou eu tenho muitas paragens no trajeto, ou eu vou forçar a que haja reduções ou limitações na capacidade que eu consigo atribuir para os passageiros. Este debate também acontece um bocadinho em Espanha. Eu acho que também é bom nós aprendermos, porque nem tudo correu bem na intervenção em Espanha, e o facto, às vezes virmos depois, nem sempre tem desvantagens. Também nos permite aprender com o que é que os outros fizeram e podermos fazer aqui, de certa forma, por outra via. Eu diria que o grande objetivo, e se por exemplo falarmos naquilo que é linhas de alta prestações, e um tema que se tem falado no nosso caso, já permanente hoje em dia, é a ligação de Lisboa a Porto, eu diria que sim, mas numa lógica em que inclusivamente vamos segregar o tráfego de passageiros de longo curso para poder circular a mais velocidade, descongestionando a linha do norte existente para lhe dar mais capacidade e aumentos de velocidades médias de circulação para regionais e para mercadorias. E tendo linhas com mais que uma via, eu acho que nos permite no futuro nós migrarmos uma delas para Bitola UIC, porque já vamos ter a infraestrutura toda montada com as travessas polivalentes. Temos, assim, linhas com mais do que uma via, eliminando aquele problema que o engenheiro José António Barros referiu, que é, eu se tiver uma linha só com uma via e tiver que fazer uma migração de bitola, tenho um problema sério porque vou parar durante largos meses a circulação. Mas se eu for construindo, resolvendo constrangimentos como pendentes, como questões relacionadas com cruzamentos de comboios de 740 metros, criando em linhas únicas uma segunda via paralela, a determinado momento eu vou ter capacidade de decidir que, ok, eu agora tenho duas vias, mas quero que uma seja bitola ibérica, para beneficiar da capilaridade ibérica, e outra UIC para os grandes corredores entre Portugal e Europa. Eu diria que, na minha opinião, este deve ser a nossa grande estratégia, com um compromisso muito firme, e aqui tem que ser um compromisso muito bem estabelecido do ponto de vista político, de compromisso com Espanha, porque Espanha tem que estar muito alinhada com isto. Porque, caso contrário, a gente pode chegar à fronteira e depois eles não quererem lá chegar. Claro. Nós temos a guerra da eletrificação, Vilar Formosa-Salamanca, que está agora em curso, mas estava prevista há muitos anos e foi sempre protelada. Claro. Bom, isso levava-nos, enfim, não vamos continuar, mas levava-nos, no fundo, a colocar a questão, qual é a perspectiva, no fundo, e a estratégia para ter a nova, digamos, a nova plataforma de Vitória em Bitola europeia, não é? Com ligações, digamos, como centro, digamos, fulcral de três grandes corredores. O corredor Atlântico, o Mediterrâneo, e o Cantábrico Mediterrâneo. E nessa perspectiva, e na perspectiva de tentarmos vislumbrar qual é, digamos, no fundo, o aproveitamento que vai ser feito da alta velocidade, nas infraestruturas de alta velocidade para as mercadorias. Mas isso ficará para outro debate, já não dá para hoje. Sra. Doutora, queria acrescentar algum comentário a tudo o que ouviu? Não, gostei de participar porque efetivamente foi a primeira vez que participei num debate desta matéria e para mim foi muito interessante e aprendi muito. Não leva soluções, é pena, não é? Não há soluções a curto prazo, mas vamos ver o que é que o futuro nos diz. Temos que ir começando a arrumar as ideias, isso é importante. Nós todos devíamos começar, em termos de país, começar a arrumar as ideias sobre isto, porque podemos perder oportunidades que são depois irrecuperáveis. Exatamente. Senhor Engenheiro José António Barros, queria acrescentar mais Eu acho que foi um debate muito interessante e acho que nem estamos tão separados quanto isso. Acho que temos todos uma consciência muito certa daquilo que tem que ser feito e que deve ser feito. Às vezes não pensamos chegar lá exatamente pelo mesmo caminho, mas penso que a finalidade é a mesma. Quando o Dr. Bruno Silva diz que se construir uma segunda via na linha de Beira Alta, eliminando algumas pendentes, é evidente que sim. Nessa altura, quando tiver via dupla, mesmo que as duas vias não sejam rigorosamente paralelas ou próximas, pode perfeitamente optar amanhã por ter uma em Bitola Standard e manter uma linha de capilaridade em Bitola Ibérica. É evidente.
Mas isso é o que eu digo, se vamos fazer um novo corredor, porquê fazê-lo na linha da Beira Alta? Porquê ir à Pampilhosa e voltar para trás e não fazer um corredor a partir de Cacém e Aveiro? E aí poderíamos ter um em Bitola Standard, ab initio, e o outro ficaria preparado para num futuro mais longínquo a rede, porque nós não temos dúvidas que a 50 anos ou 60 anos de vista, toda a Europa terá que ter unificado a sua bitola e muitas mais coisas além da bitola têm que ser unificadas. Um comentário apenas final. É evidente que isto tem que ser negociado com a Espanha. Quando eu era presidente da EP em 2009, recebi a ministra, na altura, Maria Pastor, que me garantiu para esse ano a eletrificação do troço de Vilar Formosa a Salamanca. Passaram 11 anos e não houve eletrificação do troço. Porquê? Espanha não está interessada. Espanha está interessada no corredor sul, por várias razões. Não está interessada no corredor norte. E nós temos que, politicamente, ter a habilidade de trocar o interesse de Espanha no corredor sul pelo nosso interesse no corredor norte. Isso é política? É, mas tem que ser feito. Da mesma forma que o engenheiro Luís Marques dizia muito bem, o norte não tem tido a capacidade. Não tem, não. Porque a política está em Lisboa. O centro do país, digamos assim, o criptocentro de todo o centro de atração está em Lisboa. Os grandes investimentos estão à volta de Lisboa. É evidente que o norte tem sido prejudicado em todo o investimento que tem sido feito ao longo de todos estes anos. Não porque a gente não faça barulho, mas porque realmente a capital é a capital. Tá? Engenheiro Martins de Brito, gostei muito de participar e agradeço à Adfercite e foi um prazer estar com colegas que tantas opiniões trouxeram este debate, que me enriqueceram muito, certamente. Entretanto, eu fui vendo no bate-papo alguns comentários, particularmente sobre eixos variáveis, não falemos nisso, isso é ao contrário, isso é destandardizar, isso é criar mais uma dificuldade. É termos comboios com um tipo de eixos e outros com outro tipo de eixos. Essa é a pior de todas, não me fala disso. Essa é usada como solução de remédio em emergência, mas nunca como solução de... É passar o ónus para o operador, para os operadores. Essa, o Dr. Bruno Silva sabe o que é que significa ter custos de uma frota especial com eixos especiais e quanto é que custaria um vagão de mercadorias com eixos de geometria variável lá. Exatamente. A redução de carga e aumento de preço do vagão. E a manutenção. E esse vagão que só é feito em Espanha neste momento, não é feito em mais nenhum, a variável na Alemanha. O que é que a gente faz? Vai buscar a Alemanha e rebocam para a Espanha? Ou vai buscar técnicos da Espanha e mandá-los à Alemanha para arranjar o eixo do vagão? Isto é um comentário que foi feito no bate-papo pela assistência. Realmente, o eixo variável, não me venham com essa. O eixo variável serviu para ultrapassar momentos de migração de bitola, para acomodar as duas bitolas numa fase de migração, ponto final, nova linha. Sim, e com a competitividade cada vez mais forte da rodovia, não vejo que os operadores ferroviários estejam muito entusiasmados com isso. Não estou a ouvir o Sr. Engenheiro Martins Brito. Não para casos particulares. Não estou a ouvi-lo. Não sei se sou só eu. Sim. Eu estou a ouvir. Está entrecortado. Para mim está... Estou a dizer que com a competitividade enorme e a pressão enorme da rodovia, não estou a ver que os operadores ferroviários estejam muito interessados nesta solução tecnológica, em termos gerais, não digo para casos particulares ou pontuais, mas em termos gerais, acho que é pôr o ónus, no fundo, sobre os operadores, quando o problema da interoperabilidade devia ser assumida, digamos, numa perspectiva de economia pública e não de, digamos, de economia de mercado. Mas pronto, isso seria outro debate. Bom, já passámos o nosso tempo, eu queria agradecer muito a disponibilidade de todos os convidados. Acho que foi um debate muito enriquecedor para a audiência e para nós todos. Debates destes vão continuar, com certeza, porque isto não acaba aqui, e será assim, com certeza, que vamos construir alguma coisa no futuro, em tempo útil. Antes de terminar, só queria agradecer em nome da Associação também e dar aqui umas indicações que dos próximos webinars, vai haver mais 2 webinars até ao próximo congresso, que é no dia 3 e 4 de novembro, como já disse no início. O próximo webinar é sobre as novas realidades da mobilidade urbana, que vai ser 7 de outubro, coordenado pelo engenheiro Jorge Jacó,
E o webinar seguinte será sobre as infraestruturas aeroportuárias de Lisboa no pós-Covid, que é moderado pelo professor Arturo Ravara. Relembrar que o 14º Congresso Nacional da ADFER City é no dia 3 e 4 de novembro, como já disse, na Fundação Gulbenkian, e quem quiser, estiver interessado em participar, vai ter uma audiência presencial limitada, mas quem quiser participar é só consultar o site da ADFER City, e onde está lá, tem lá todas as informações, a inscrição, temas de debate, oradores, tudo isso. Ainda vai estar, ainda não está, mas vai estar. Estou-me aqui a dizer que ainda não está, mas vai estar. Portanto, é só consultar o site para a outra semana. Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa disponibilidade e até um dia destes. Vamos nos encontrar por aí, com certeza. Obrigado, Virginia Martins Brito. Obrigada. Muito obrigado.